Uma sexta-feira nunca decepciona. A Veja fez uma capa absurdamente escandalosa nesse fim de semana, avisando, através de vazamento de documentos absolutamente sigilosos, que tem uma treta, um racha entre a vice-PGR Lindora Araújo e o STF, através, na pessoa, né, do Alexandre de Moraes. A vice-PGR acusou Alexandre de Moraes de práticas ilegais e da perniciosa Fishing Expedition, que seria o que em português? A pescaria probatória. Eu vou explicar tudo para vocês como que funciona e como isso é ilegal. Fica comigo até o final desse vídeo, que nessa edição eu também vou falar para vocês que o TSE formou maioria, né, para a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, e no momento que eu parei de assistir o julgamento para gravar esse vídeo, quem estava emitindo seu voto era o CAC Nunes, pelo andar da carruagem, impecável diante da justiça, né, de todos os fatos. Também, nesse vídeo, eu destaco para vocês a fala de Lula, dizendo que a esquerda luta contra a família. Então, se você já gostou das pautas, aproveita, deixa o like agora, logo no início do vídeo, que você ajuda o canal pra caramba. E eu vou pedir a você também o compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, para poder tirar o nosso canal do shadow ban e do ostracismo, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E vamos começar falando do Janjo, que pronunciou a luta da esquerda contra a família, contra o patriotismo, né? Então, onde ele falou isso? Ele falou isso na abertura do evento do Encontro do Foro de São Paulo, acontecendo aqui no Brasil. Vamos conferir o que ele disse. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família. Discurso fascista. Então, discurso de costume é discurso fascista. Discurso de família é discurso fascista. Ele está dizendo que a esquerda tem um enfrentamento contra esses discursos e esses valores. Engraçado que na campanha não era assim. O discurso do Lula aposta em discurso sobre família e religião para enfrentar bandeiras bolsonaristas. No dia 29 de abril de 2022, essa manchete foi veiculada pela CNN Brasil. Patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo. Aqui, ó. Lula, veja 7 momentos em que Lula mostrou o que é ser um verdadeiro patriota. Isso foi na campanha, né? O que a gente aprendeu historicamente a combater. Vocês ouviram? Eles aprenderam historicamente a combater patriotismo, família e costumes. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade. Ok? Então você anota aí, pega esse vídeo e já manda para aquele amiguinho esquerdista. Vamos falar do racha, treta da hora. Treta da hora, que é a Lindora Araújo acusando Moraes de autorizar procedimentos ilegais lá no STF. Eu vou ler a matéria da Revista Oeste, tá? Isso que está na sua tela, mas a matéria foi originalmente publicada pela Veja. Gente, eu não sei que Veja tem um monte de informante em tudo quanto é buraco, que traz um monte de informação, inclusive de documentos sigilosos, né? A importância de ter infiltrado, olha a importância. Vamos lá. Então, diz que o documento com as críticas da vice-procuradora foi revelado pela revista Veja nessa sexta-feira, no dia 30, e de acordo com a publicação, Lindora acusa Moraes de autorizar procedimentos ilegais, decretar prisões sem fundamento e realizar a chamada pesca probatória, que é o famoso Fishing Expedition, quando uma diligência é autorizada com o objetivo de colher provas aleatórias de um crime. Deixa eu explicar mais ou menos para vocês como que funciona esse Fishing Expedition, a pescaria probatória. Vamos imaginar que alguma autoridade estatal tenha algo pessoal contra você. E aí, se utilizando das ferramentas estatais que deveriam ser usadas para defender o cidadão de bem, o cidadão comum, essa autoridade, que não é muito lá republicana, de vingancinha com você, diz que você supostamente cometeu algum crime que esteja previsto na lei. Bom, ultimamente até que não tem previsto na lei, mas vamos lá. E aí,
essa autoridade, não muito republicana, usa o aparato estatal para fazer diligências em sua residência, em sua casa, em seu trabalho, subtraindo de você os seus equipamentos eletrônicos, celulares, equipamentos telemáticos, etc., quebrando todo o sigilo e a sua privacidade, com a justificativa de supostamente você ter cometido um crime. E aí, de posse de toda a sua privacidade, essa autoridade, não muito republicana, que usou a ferramenta estatal, o aparato estatal, contra você, visando, vamos imaginar, né? Tudo suposto, supostamente, suposição, visando uma vingança pessoal, ela passa a vasculhar a sua vida, totalmente legal isso, mas ela passa a vasculhar a sua vida buscando algum suposto crime que você tiver cometido, mas que, por exemplo, não tinha sido descoberto ou exposto. Lembrando que, em época de estabelecimento de fake news como crime, qualquer coisa que você disser na sua privacidade, no seu WhatsApp, num grupo de amigos ou diretamente para um amigo numa conversa privada, um desabafo, ultimamente tem sido usado para acusação de crimes, tá? No caso aqui da Lindora, desse documento que vazou, a coisa fica complicada. Segundo a vice-procuradora, não há nenhuma justificativa plausível para as prisões preventivas de Mauro Cid e de outros 2 ex-auxiliares de Bolsonaro envolvidos no suposto caso da carteira de vacinação falsificada, Maxi Moura e Sérgio Cordeiro. Abro aspas para os argumentos da vice-procuradora Lindora. Os elementos apontados são por demais incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados sob pena de se validar a pesca probatória, à semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ela ainda critica outras atitudes de Moraes. O ministro autorizou a análise do e-mail pessoal de Mauro Cid sem um pedido formal à Polícia Federal. E vamos lembrar 2 coisas aqui. Primeiro, Lindora Araújo pediu para assistir, para estar presente no depoimento de Mauro Cid, que só por uma coincidência acontece hoje, e essa matéria foi publicada hoje, neste fim de semana, tá? E aí, o que acontece? Outra coisa que a gente também precisa manter em perspectiva é o PL 2630, porque o PL 2630 dá autorização a qualquer autoridade da República a pedir quebra de sigilo, investigação, sem precisar da autorização da Justiça. Tá? Então, mantenham isso em perspectiva. Continuando aqui no texto da matéria, além da falta de formalização de atos processuais, ou seja, o PL 2630 nem foi aprovado, eles já estão praticando o que o PL 2630 indica. A vice-procuradora questionou a forma como os investigadores teriam concluído que um golpe de Estado havia sido cogitado pelo governo passado, de acordo com o relatório produzido pela Polícia Federal. Abro aspas de novo para ela. Trata-se de uma redação de cunho crítico que até poderia ser encontrada em mesas de cursinhos preparatórios para o vestibular. E aí ela abre aqui a prisão para averiguação, né? As prisões, segundo ela, flertam com a chamada prisão para averiguação, o Fish and Expedition, prática utilizada no regime militar em que alvos eram detidos aleatoriamente em locais públicos e encaminhados para uma unidade policial. Ela ainda rechaça as conclusões tiradas a partir das mensagens encontradas no celular do coronel. Segundo Lindora, as mensagens se resumem em mero diálogo entre pessoas comuns desprovidas de conhecimento jurídico ou político suficiente para arquitetar um golpe de Estado. No documento enviado a Moraes, ela pede a soltura de Mauro Cid e dos outros 2 assessores, argumentando que a prisão preventiva não se sustenta. O que aconteceu também nessas indas e vindas da mídia sobre esse aspecto? Esse assunto está sendo abordado pela mídia mainstream de forma que faça com que o leitor acredite que Lindora é uma bolsonarista, que ela é apoiadora de Bolsonaro. E nós sabemos muito bem qual foi o voto de Lindora em relação à condenação, que, na minha opinião, também é ilegal e ilegítima, de Daniel Silveira. Então, não, ela nem de perto, nem de longe, essa vice-PGR,
é uma bolsonarista ou apoiadora do que quer que seja que Bolsonaro defendesse. Bom, nós temos aí algumas perspectivas para colocar aí, né, na nossa frente. Primeiro, o que será que fez? Quem será que vazou esse documento? Segundo, está explicitado o racha entre PGR e STF. Outra coisa que está bastante explícito é que o STF está cagando para os poderes institucionais, democráticos e constitucionais do PGR. Está cagando, o STF está lá, ladeira abaixo, tá? Ninguém segura esse rojão, ninguém segura esse caminhão, o abacaxi ou a jaca, se vocês preferirem, tá ladeira abaixo de verdade, ninguém segura. O negócio é sair da frente e não se colocar ali no alvo. E é interessante que esse documento tenha vazado justamente hoje, que é o dia do depoimento de Mauro Cid. Eu gostaria que outras coisas acontecessem, por exemplo, muito parecida com essas, como, por exemplo, em detrimento ou em defesa, ou pelo menos em indagações a respeito das pessoas que foram presas nos atos do dia 8 de janeiro, que não depredaram, que foram presas através de uma operação perfídia, algo realmente pérfido, pernicioso, pelas nossas próprias Forças Armadas e pessoas sendo julgadas em lote. Eu ainda tenho fé que esse milagre pode um dia acontecer e demonstrar que a nossa PGR não está de todo perdido. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha. Tem uma operação acontecendo no Brasil e eu queria muito mesmo entender um pouco melhor nas entrelinhas. Vamos falar do TSE, que formou hoje maioria pela inelegibilidade de Bolsonaro e quem completou a cereja do bolo foi a ministra Carmen Lúcia, aquela que disse que ditadura só um pouquinho, repressão só um pouquinho. Enfim, ela, antes de concluir o seu voto, ela disse, né, já adiantou na abertura que ela seguiria o relator e Bolsonaro está oficialmente inelegível. Enquanto isso, ele está em Minas Gerais botando para quebrar, lá paralisando a cidade, fechando o trânsito e ajuntando multidões, como sempre. Eu não posso falar o que eu penso a respeito desse julgamento. Não posso. Não posso. Vocês sabem que eu não posso. Mas eu digo uma coisa a vocês. Eu vou até o fim, lutando pela verdade e pelo que nós defendemos, fazendo o enfrentamento à esquerda latino-americana, sempre defendendo patriotismo e os valores, os costumes, Deus, pátria, família e, acima de tudo isso, liberdade. Então, quero saber aí da sua opinião. Conta para mim se você já conversou com algum dos seus amiguinhos esquerdistas que disseram para vocês várias vezes que Foro de São Paulo não existia, porque um dia a mídia mainstream os convenceu disso. Como que eles estão se sentindo vendo o Foro de São Paulo acontecer em território brasileiro, ao vivo e a cores para qualquer incrédulo? Deixa nos comentários para mim, que é importante esse feedback de vocês. Eu, na medida do possível, estou lá, lendo e respondendo todos os comentários, tá bom? Então, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, um bom momento que você se torne apoiador recorrente. Aqui tem um Pix na descrição. Tem 2 contas bancárias de uma conta no PayPal, caso você goste do nosso trabalho e more fora do Brasil. Eu volto às 17h30 e a gente se fala. Fui. Encontro com vocês nos comentários.